Pessoal, eu já dei autorização aqui para o início da gravação, né? Deixa eu já compartilhar a nossa tela aqui, que aí a gente já começa a alinhar aqui qual vai ser o exercício analisado aí da noite, tá? Beleza, tá compartilhado aqui. Então, pessoal, nós estamos na terceira aula, né? Isso mesmo, deixa eu só dar uma revisada aqui. Isso. Primeira aula a gente. É porque eu estou ministrando essa matéria aí para várias turmas, pessoal. Aí eu tenho que verificar aqui para não falar o mesmo assunto. Então, a gente já fez a aula inaugural, né? Falei dos padrões de projeto. Já falamos do fórum de discussão, né? Inclusive, eu já dei a sugestão aqui, né? Dos livros e do capítulo, né? Do livro digital aqui, o volume um, né? E o volume 2 aqui. E hoje vamos falar então, deixa eu entrar na nossa pasta aqui, né? Vamos falar da atividade, deixa eu ver, atividade um, né? Já falamos do fórum, né? Então vamos lá, deixa eu criar a nossa pastinha aqui de atividades. Ótimo. Vamos lá baixar, né? Vamos lá em situação de aprendizagem. E vamos baixar aqui a situação em si, tá? O descritivo, né? E também aqui o PDF já está abrindo automático. Deixa eu só. Vamos baixar a folha, né, da atividade um propriamente dita. Ok, vamos abrir a pasta aqui de atividades. Já vamos portar a folha e a atividade aqui. Ok, pessoal. Então, vamos abrir aqui a nossa. Agora, lembrei, é o negócio do projeto aqui. Daqui a pouco eu vou na nossa pasta aqui de instalações. Eu vou mostrando aqui para vocês alguns equipamentos, né? Na hora da gente instalar, na hora da gente dar manutenção, fazer laudo, né? O bombeiro pede o laudo das condições da instalação elétrica, laudo de aterramento, né? Aferição aí da resistência de terra e da instalação, né? Seja predial, industrial, geralmente eles pedem mais do industrial e do predial se for, né, um condomínio aí vertical, né? Um prédio aí de apartamentos, ou então um condomínio horizontal, né? De casas aí, tá? Vamos abrir logo a folha de tarefas aqui. Aí, pessoal, se ela aparecer assim, ó, em modo de exibição protegido, tem problema não. Você vem aqui, ó, clica em habilitar, que aí vai aparecer o formulário aqui, né? Toda empresa, ela tem, principalmente, vamos supor, empresas aí que a gente conhece aí aqui de Goiás. E também tem a Eletrotransol, né? Tem a Eletroenergia, né? E qualquer outra empresa aí no ramo aí de montagem, né? Montagem de quadros de distribuição, monta quadro para correção do fator de potência, todo tipo de quadro elétrico, né? Automação, tem a Agel também, né? Então, essas empresas, geralmente, aí, igual a gente está vendo aqui na situação de aprendizagem, né? No caso, a empresa fictícia aqui, é a MEP Limitada, né?
Então, já de antemão, pessoal, eu vou, assim, eu estou mostrando aqui, esse modelo aqui, ele não é aleatório, não. Lembrando que a situação de aprendizagem, pessoal, é a situação, né, simulando aí a vida real quando você está exercendo a sua profissão aí de eletrotécnico, tá? Então, igual eu falei, na AGEL, na eletroenergia, na Transol, quando você, aí, por exemplo, você está trabalhando lá, montando o quadro de distribuição, né? Aí chega vários serviços para você. Chega quadro para correção de fator de potência, né? Banco de capacitores, década resistiva também, né? Algumas subestações utilizam resistências variáveis num transformador de potência chamado transformador de aterramento, né? Essas décadas resistivas aí, elas são interligadas na cordoária de aterramento, né? E assim, o objetivo é consumir na linha, existem alguns efeitos na linha aí, como, por exemplo, tem o efeito capacitivo, conhecido aí como efeito skin, né? Ele vai aumentando o potencial. Quanto maior a linha, essa linha vai aumentando o potencial elétrico. E esse potencial elétrico, ele vai acumulando uma energia capacitiva. Daí você tem que fazer, né, fazer uma instalação, né, de um banco de capacitor. Não, no caso é de um banco aí de resistências, né? A essas resistências ligadas a um transformador reator e todos aterrados, ela vai consumir essa energia capacitiva que vai ser acumulada aí no decorrer da linha, né? Outras estratégias, a transposição de linha, né? Você troca a posição da fase A com a fase B, com a fase C, também diminui esse efeito. Então chega lá na empresa, né, para você montar esses quadros, né, fazer essas instalações e para isso você tem lá no projeto, né, um formulário mostrando os diagramas, né? Por exemplo, aqui o diagrama multifilar, diagrama unifilar aqui, que a gente. Essa aula aqui, geralmente eu divido ela em duas etapas. Na segunda etapa, a gente costuma ver aqui o passo aqui da APR, materiais e acessórios, né? Hoje vamos nos preocupar em entender como que a gente faz, né, o desenho aqui desse quadro aqui. Naturalmente, nós fazemos o desenho desse quadro no AutoCAD, né, no desenho aí, né, no o projetista lá do elétrico, né, ele faz no AutoCAD. Vocês podem fazer ele à mão, né, utilizando régua aqui. Eu já ministrei essa aula aqui, tentando fazer à mão, né, com a mesa digitalizadora aqui, né? Só que não ficou muito bonito. Daí eu fiz igual a gente faz aí na indústria. Inclusive, eu vou fornecer um material extra para vocês não ter que ficar anotando nesse momento aqui da aula, né? Para vocês entenderem o passo a passo, né? Que é a diagramação, né? O multifilar, quando é necessário para montar o quadro, o unifilar aqui a lógica, né? Por exemplo, a boia, onde é que fica a boia, como que você monta a boia, os elementos, por exemplo, o contrapeso, né? Os tipos de boia, os tipos de configuração que você pode montar essa boia aí dessa motobomba, né? E a lista de materiais, né? Eu vou dar uma dica aqui de materiais. Ele fala que numa lista genérica, né? Eu vou dar uma dica aí da lista de materiais. E por fim, a análise preliminar de risco, né? Primeiro você monta, né? Já dando spoiler aqui. Primeiro você faz a montagem. O risco é o quê? Você se machucar, né? Com materiais cortantes, né? Igual a gente fala lá na segurança do trabalho, né? Uma chave de fenda, né, uma chave Phillips ou, né, uma ponteira aí especializada aí para o quadro e você controla utilizando, né, equipamento de proteção, utilizando óculos, utilizando luva, né, luva de raspa, luva de vaqueta, dependendo aí da situação. E se for, como é o caso aqui, né, o quadro de distribuição, você utiliza, né, uma luva apenas para montagem, né? E depois você faz o teste, né? Você monta, faz o teste aí para ver se as ligações, os bornes estão bem apertados, né? Não tá,
não está frouxo, e, por exemplo, para promover a formação de um arco elétrico, né? Você vai fazer a crimpagem dele aí, né? Colocar lá no disjuntor. Então vamos ver essas etapas aí, né? Então a empresa, a MEP, né, é conhecida no mercado. Aqui está falando, né, o contexto aqui, né? Eu vou dar uma resumida aqui. De manutenção, instalação predial e residencial, né? Como a melhor empresa do ramo. Então, o seu corpo de profissionais gabaritado faz serviços no Brasil inteiro. Então, um dos profissionais do quadro técnico da empresa é a técnica Natália, que já participou de grandes projetos, ou seja, ela tem experiência, né? Com relevância em hotéis, bancos, ou vários tipos de instalações elétricas, né? De hotéis, de bancos, instituições conhecidas, né? Aqui não fala escola, né? Mas pode ser também, é uma instituição, né? Ela orienta o Gabriel, né? Que é o estagiário, né? Gabriel sempre pede para ficar à frente dos projetos, né? Mas Natália, né? Como ela já tem experiência, né? Ela está aguardando a hora certa para delegar não funções, mas mais tarefas para o Gabriel, né, para ter a certeza de que cada tarefa que ela delega, né, ele realizou com desempenho, então eu posso delegar mais uma segunda tarefa e assim por diante, até ele conseguir fazer o processo todo. Vamos supor que uma tarefa, sei lá, tem 6 passos, né? Então, primeiro eu vou só delegar um primeiro passo, vou ajudar ele nos outros, né? E assim, quando ele se acostumar com o primeiro, eu vou, né, vou delegar os dois né, e do terceiro até o sexto eu vou ajudando e assim sucessivamente, tá? Então, no caso é a Natália, né, ajudando o Gabriel. Certo dia, pela manhã, chegou uma solicitação de serviço, uma SS. Um grande cliente contratava a MEP limitada, né, para a instalação elétrica da residência de uma residência, né, provavelmente alto padrão, né, em processo final de construção. O cliente era muito importante. Pessoal, sempre o cliente é importante, viu? Mas cuidado com aquela máxima, né, de que o cliente tem sempre a razão. Na verdade, o cliente ele tem importância, mas razão quem tem é o profissional. Por quê? Imagina, né, se você está construindo uma casa, né, e daí o cliente ele te faz exigências, né? E daí ele fala para o engenheiro civil, por exemplo, daí ele fala, ó, isso pode fazer, isso não pode por conta disso, de uma regra, ou então, né, um cálculo de momento angular, né, de peso ali da estrutura, de esforço, né? Aí o cliente fala, não, não quero saber, você vai fazer o que eu quero. Então, se fosse para você, profissional, fazer o que o cliente quer, você concorda que eu poderia chegar lá na padaria e pedir para o padeiro, de me fazer o pão, construir a minha casa, né? Então, tome cuidado. O cliente, ele é importante, obviamente, né? Que é ele, que é no final das contas, o seu patrão, né? Ele que vai pagar pelos serviços e a empresa, consequentemente, vai te pagar, né? Mas toma cuidado, viu? O cliente, ele tem importância, mas quem dá as cartas é o profissional, que fala que se vai poder fazer determinada coisa ou não, que está dentro do escopo técnico, tá? Então toma cuidado, né? O cliente ele é exigente, né? Todo cliente é, né? Mas a gente tem que explicar, né? O cliente merece ser instruído, né? Do porquê que tal atividade que ele está pedindo é possível ou não, tá, pessoal? Então a gente já tem que já começar a se posicionar como profissional, né? Ter pulso firme, né? Porque senão o cliente ele literalmente como se diz, faz de você gato e sapato e dá uma certa impressão para ele que você não tem experiência, que você é fraco, né? E daí, não vou nem, né? Eu vou pagar, vou pedir o menos aí para esse cidadão. Então, é posicionamento, o cliente é importante, mas você, como profissional, tem o dever de mostrar para ele se o que ele pediu é possível, como que o que ele pediu, se é possível, como que você vai fazer e por que, né, lá no orçamento, né, por que que você está cobrando X, por que que ele tem que pagar
o material e por aí vai, né? Né, você tem que explicar o porquê. A técnica em eletrotécnica Natália, né, o estagiário Gabriel foram na residência pontualmente a fim de reunirem, né, fazer o levantamento. Nós chamamos aí de levantamento aí do local. Com o proprietário do imóvel, o senhor José, né, os profissionais fizeram, né, o Gabriel e a Natália, né, a inspeção na infraestrutura da residência elétrica, né, e verificaram toda a instalação, realizando o levantamento dos itens necessários. Ok. De acordo com os itens levantados, Natália enviou todos os dados para a empresa elaborar o orçamento. Inclusive, essa inspeção, pessoal, ela está prevista lá na NBR 5410, né? Se eu não me engano, é item 7. Tem dois tipos de inspeção. A inspeção visual, né, que você dá uma olhada lá na instalação elétrica. Se for um as-built do elétrico, ou seja, tem uma instalação pronta e você tem que validar, fazer uma RT, né, para chancelar aquela instalação elétrica, né, e gerar um projeto, você tem que fazer inspeção visual e inspeção por ensaio, né? Aí já a inspeção por ensaio, você vai verificar, por exemplo, se o equilíbrio de cargas aí do quadro ele foi respeitado, né? Se eu tenho potências próximas aí da fase A, B e C, né? Se a instalação for trifásica, né? Se for monofásica, aí daí já é mais fácil. No dia seguinte, né, a empresa MEP Limitada enviou o orçamento do serviço que constava a instalação, né, vou até grifar aqui, instalação de lâmpadas, tomadas, sensor de presença, minuteria, cigarra, que é o que faz o barulho lá da campainha, né? Motor monofásico, ó, já tem um motorzinho monofásico, né? Dessa motobomba aqui que está pedindo, e sistema de segurança eletrônica, né? Então, o orçamento foi aceito pelo senhor José e o serviço foi iniciado no dia seguinte. Ao iniciarem o trabalho, Natália e Gabriel começaram o dia revisando tudo o que teriam de fazer durante o expediente. Eles seguiram a norma 5410, né, que eu falei agora há pouco, né, de instalações elétricas de baixa tensão, conforme convenção da área técnica. Os profissionais identificaram, né, os esquemas multifilar e unifilar, né, da instalação, que deveriam ser desenhados, né? Então, ele já estava instalado e eles tinham que fazer um as-built. O que que é o as-built? Você tem uma instalação pronta, daí você faz um croquis, né? Um croquis é um desenho mesmo, você pode fazer até à mão ali na hora, e depois você transporta lá para o programa de desenho, lá o AutoCAD. E daí você coloca no formulário aqui do passo a passo, né? Que quadro que eu montei para a residência do senhor José, e isso vai constar lá no memorial descritivo de projeto. Todos os diagramas dos quadros, por exemplo, vão constar no projeto e nas folhas A4 desses formulários aqui. Todo o projeto, né, que tem as etapas, né? Você tem a folha de projeto, você tem a anotação de responsabilidade técnica pelo projeto, se a MEP também é responsável pela execução, ou seja, instalar aquilo que está lá no projeto, né? Por exemplo, a motobomba já tem instalação lá na casa do seu José, mas eles têm que, lembra que eles foram contratados para finalizar, né? Já tem instalação, então nós temos que colocar, né? Fazer o diagrama unifilar, dimensionar o disjuntor, né? Pegar um disjuntor curva C, né? Que é ideal aí para máquinas e equipamentos, né? Até eu estava vendo esses dias, não sei se vocês acompanham aí, né, o canal lá do Letra J, o pessoal pegou um motor aí de carro elétrico e trifásico, né, e colocou, instalou, literalmente colocou ele direto ligado no disjuntor lá do quadro de distribuição. O que que aconteceu? Os disjuntores caíram e inclusive até caiu, né, foi desarmado lá a chave fusível lá do poste. Por quê? Né? Embora tinha lá um profissional aí da elétrica, lá, acho que era o João que chama lá, acho que ele é engenheiro eletrônico, ele se esqueceu que uma máquina elétrica, ela tem uma corrente de pico na partida de 8 vezes até 10 vezes o nominal. Então, se a corrente, por exemplo,
8 amperes, né? 8 vezes, né? Dá 64, né? Se fosse 10 vezes, aí daria 80, né? Então, na partida, né? Na hora que ela deu a partida ali, para ela sair da inércia ali, né? Sem envolvimento, né? Angular, a corrente foi lá em cima e desarmou. Então, para um quadro desse, né, aí dependendo aí da potência da carga, você faz uma partida direta ou uma partida indireta aqui. No caso, é uma partida direta aqui, porque uma bomba dessa daí é uma bomba com a potência aí muito fraca. Daqui a pouco eu mostro para vocês, hein? Então, Natália explicou, né, que cada esquema deveria ser registrado no formulário próprio, esse que vocês estão vendo aqui na esquerda ou na direita do vídeo, para instalação dos dispositivos, né, que seriam fixados na residência do senhor José. Nos desenhos deveriam constar a relação de materiais que seriam utilizados na instalação e análise preliminar de risco. Desculpa, gente. Natália entendeu que era oportunidade. Ela, né, depois dela orientar o Gabriel aí sobre vários projetos aí, né, que ela vem acompanhando, ela viu que era oportunidade do Gabriel fazer esse formulário aqui, tomar a iniciativa e desenhar ele, tá? Então, atividade um, né? Siga a NBR 5410, né? Igual a gente viu lá na primeira aula e na segunda também, principalmente, né? Com lá o fórum de discussão, a gente viu a importância, nós vimos como que ela foi concebida, né? Nós vimos pontos importantes, né, de capacidade de corrente, por exemplo, né, instalações internas aí de cobre, né, para iluminação, por exemplo, o mínimo é o e meio para cima, instalações elétricas de pontos de força, né, tomadas aí de uso geral, a gente e tanto geral e específico, a gente inicia com um condutor de cobre de 2,5, né? Então, iluminação, iniciamos, dependendo da carga, né, 1,5 e tomadas de uso geral, 2,5, uso específico de 2,5 para cima, beleza? Então, registrando os formulários, né, dos dispositivos que vão ser fixados, né? Então, hoje vamos focar aqui no diagrama multifilar aqui, aí na próxima aula a gente foca na parte aqui da lógica aqui, né, do unifilar e dos materiais, né, e da APR, tá bom? Beleza, professor, mas professor, assim, eu estou fazendo pela primeira vez na televisão esse curso de eletrotécnica, não tenho experiência aí no AutoCAD, não se preocupe, pessoal. Eu vou, eu vou dar um help aqui para vocês. Atividade um é o seguinte, pessoal, esse material aqui eu vou pedir para a nova monitora de vocês. Deixa eu ver, a Aparecida, né? Deixa eu só lembrar aqui quem que é. Ela ainda não tá na turma, mas é a Sara, tá? Eu já vou pedir para a Sara colocar lá na aula que a gente está gravando hoje, que é essa daqui, ó, aula 3, né? Dia 2 do 12, aqui em cima, uma pasta com esse material complementar aqui, tá bom? Dos desenhos, dos diagramas aqui, tá? Deixa eu abrir aqui o AutoCAD. Aí o que que eu vou fornecer para vocês? Por exemplo, o AutoCAD, como ele tem licença, vocês podem conseguir a licença aí de aluno, né? Porventura aí quem tem um computador aí em casa poder fazer o desenho. A não ser, né? Se vocês não conseguirem, vocês vão poder fazer essa técnica que eu vou ensinar agora só no só lá no laboratório, no momento presencial. Mas eu também vou fornecer para vocês, ó, esses esquemas aqui, ó, exemplo, esses esquemas aqui que eu tirei aqui desse arquivo do AutoCAD. Desculpa, gente.
Eu tirei desse arquivo aqui do AutoCAD e gerei o PDF, que aí você faz só a captura, né? Você printa aqui e coloca lá no diagrama, caso você não desenhe, tá? Caso você queira fazer lá do próprio, retirando o próprio AutoCAD. Então, pessoal, o diagrama que ele está pedindo para você desenhar nessa primeira aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Esse diagrama aqui, ó, aqui nós já temos já o perfil, né, do quadro de distribuição aqui. Esse quadro de distribuição, pessoal, é o quadro que fica lá internamente, né? É o quadro aí da motobomba. Lembrando aí de aulas anteriores, lembra que eu falei, por exemplo, se for uma residência, aí vem direto da rede, ó, o diagrama unifilar aqui, ó. Acho que eu até mostrei na aula passada aqui, ó. A gente tem um diagrama unifilar, ó, vem lá da rede. Deixa eu pegar o outro, esqueci, deixa eu ver. Não, não pus o projeto aqui. Deixa eu abrir o outro. Um exemplo aqui de projeto para gente. Eu vou transportar logo esse desenho para ali, ó. Só um minutinho, pessoal. Tô selecionando aqui o desenho. Eu vou jogar lá no outro que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu. Ó, essa caixa aqui, pessoal, a da motobomba, por exemplo, é uma terceira caixa aqui, ó. Lembra que eu mostrei esse projeto aqui, ó? Vem lá do poste, né? Ligação aérea, ó. Tá vendo a planta aqui de situação, né? Você tem um poste, poste seção circular aqui, ou duplo T, né? Ele vem aqui pro poste de esse aqui de aços em cada quente, né? Aço carbono. Ele vem aqui, ó, aéreo ou subterrâneo, dependendo. E geralmente em condomínio fechado aí, o pessoal faz a entrada subterrânea, tá? Para ter uma poluição visual menor. Aí ele já vai ele não vai para esse proteção geral aqui, não. A proteção geral já vai estar nessa caixa aqui, que seria essa daqui, ó. Vamos supor que a da casa aí lá do seu José é essa daqui, ó. Só que ela é monofásica lá. Aqui tá falando trifásica. Aí tem essa caixa aqui, que é a medição, que é essa daqui, ó. Aí seria uma monofásica, né? Ela é um pouco menor. Tem o quadro de distribuição ali. Vamos supor que a casa do seu José tenha dois andares. Então tem o quadro de distribuição do primeiro pavimento, né? Lá do térreo e do primeiro pavimento, né? Aí lá do primeiro pavimento, vamos supor que óbvio que esse daqui não é o da. Aí vamos supor que esse aqui é o quadro lá do segundo andar, não, do primeiro andar, e dele vai derivar um outro quadro, que aí, no caso, é esse daqui, ó. É esse do formulário, ó. Ah, entendi, professor. Então, ele vem lá da medição monofásica, né? Não é o caso aqui. Vem da medição monofásica. Aqui a gente está entendendo aqui o multifilar. Vem aqui da monofásica. A gente coloca o disjuntor aqui, como ele é monofásico, ó, tem essa simbologia
Tem uma outra simbologia, ó, que você coloca umas bolinhas aqui, ó. Um minutinho, pessoal. Realmente o desenho é assim, ó. Aí você vem Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Ou ele tem um arco, ou ele só tem um arco, e se é uma fase, é um risco. Se é duas, é dois riscos. Se é três fases, são três riscos. Um arco, tem as bolinhas aqui, esse é um disjuntor a seco, tá? Aí o objetivo, aí quando, né, o que que tem aqui para te ajudar, ó? Por exemplo, tem esse arquivo aqui, ó. Você só dá um Ctrl C, ó, depois dá um Ctrl V. Aí eu já fiz uma vez aqui, ó. Aí o que que eu fiz? Eu peguei essa chave magnética e fui fazendo a interligação aqui. Só que eu fazendo na mão aqui fica muito mal feito. Até eu fazendo lá no quadro, lá no presencial, fica até mais bonito que isso. É por isso que eu decidi fazer no AutoCAD. Vocês podem, né, deixar ele aumentado aqui, caso você for fazer na mão, né? Aí, por exemplo, tirar aqui, ó, Ctrl C, depois Ctrl V aqui, ó, o programador horário para fazer interligação. Vocês podem fazer isso daqui, ó, deixar ele em alguns pontos e você só finaliza aqui o desenho. Essa é uma possibilidade. A outra é vocês pegarem esses desenhos aqui, ó. O que que eu fiz? Eu peguei esses desenhos aqui, ó, e fiz, né, um esquema aqui, aí a partir dele eu criei o quadro aqui, ó, deixando na escala certinha, mas como é que eu fiz desse jeito? Foi a partir desses prints aqui, ó, a chave boia, aí eu tive que desenhar aqui, ó, esse arco aqui para considerar as ligações da chave boia, tá bom, pessoal? Foi assim que eu fui fazendo. E é assim que geralmente você vai fazer profissionalmente. Aí agora, só para vocês entenderem aqui a ligação, para depois eu mostrar aqui como que vocês vão fazer. Então, vocês vão completar, aqui ó, tem um barramento de neutro, aqui tem um barramento de terra, vocês estão vendo que está no desenho aqui, né? Então, a fase vem direto aqui, ó, conecta no programador horário aqui, né, no borne. Lá no programador horário já tem o borne da linha e o borne do neutro, né, ou terra, dependendo aí da ligação que você vai fazer. Daí, ó, você vai lá na chave magnética, né? Eu dei um zoom aqui, desenhei por cima, ó. A chave magnética, na verdade, ela tem um contator aqui e esse contator aqui tem três bornes, mas ele é curto-circuitado aqui, ó, tá vendo? Na hora que fecha aqui, ó, ele vem, energiza, ele é monofásico, né? Ele vem, energiza esse primeiro borne, aí ele atuou, né? Aí aqui tem um fusível, né? Aí ele atuou, ó, a energia faz esse caminho, depois ela vem aqui, ó, e vem no borne da ligação aqui, direta aqui, né? É partida chamada partida direta. Esse motor aí, ele tem um quarto de CV, ó, por exemplo, até 7,5 CV, né? 7,5 cavalo vapor, você pode fazer uma partida direta, né? Daí essa chave magnética é para você fazer automação, tá? Aí que nesse caso você não vai precisar, por exemplo, usar uma chave compensadora, que é uma técnica antiga. A gente vai ver lá na aula de instalações elétricas industriais, ou uma soft starter, que é bem cara, né? Ou então um inversor de frequência, né? Que é um CLP dedicado, que também é caro, né? Aí nesse caso, por ela ter um quarto de CV, depois eu vou mostrar aqui a potência possível aqui dessa motobomba aqui, né? Monofásica. Então essa chave magnética, ela curta-circuita aqui, ó, nos dois bornes e vai direto para a fase do motor. A outra parte aqui, ó, você vai conectar com o neutro, com barramento de neutro aqui, ó. Aí já tem o borne na chave magnética para você crimpar o cabo, né, e fazer a conexão dele.
Daí a fase, você vem aqui, ó, nessa conexão aqui do. Isso daqui é o fusível, é o fusível térmico aí, né? Se der um sobreaquecimento, ele vai atuar, né? Se der um sobreaquecimento aí na bomba de recalque. Então tem esse outro borne aqui, ó, que ele conecta. Você vai conectar aí com essa configuração aqui que eu estou mostrando. É a configuração que você vai utilizar duas chave boia. Eu até coloquei aqui nos exemplos aqui, ó. Tem esse daqui para bomba de recalque, uma bomba afogada, né? Uma bomba análgera aqui, ó. Você tem a boia, você tem as conexões. Ai, desculpa, gente. A gripe tá vindo aqui. Você tem as conexões elétricas aqui. Eu vou mostrar aqui como que vocês podem fazer aqui, ó. Aqui já o pessoal já colocou o enforca-gato aqui, né? E fez a conexão. Só que o desenho aqui, eles esqueceram de colocar o contrapeso, ó. Contrapeso é essa parte aqui, ó. Isso aqui é um exemplo aqui, ó. Tem esse modelo, né? Que ela tem essa cor azul e amarela. Tem o outro que ela é azul e laranjada aqui, ó. Aí você tem o corpo aqui da boia. Você tem a fiação, né, com os condutores em marrom, preto e azul, e você tem o contrapeso. Eu até fiz um desenho aqui por cima, né, mostrando como que ela ficaria montada. Esse quadrado aqui seria a boia e aqui esse quadradinho menor é o contrapeso, do jeito que ela vai ficar lá no poço lá, né, na cisterna. Então tem como você utilizar uma apenas, né? Que é esse desenho que eu coloquei aqui, ó. A fase vem direto no azul, você isola o preto, né? E com o marrom aqui, ó, você vai lá na motobomba, né? Lá no motor que isso aqui é o motor, né? De sucção. Você vê aqui no esse marrom aqui, ó, ele vai conectar com a fase. Aí o outro aqui é o neutro. Essa aqui é uma das opções, mas aqui você está utilizando, para esse caso, é essa daqui, ó, caixa d'água ou reservatório de transferência, que aí você vai utilizar duas, tá vendo aqui, ó? Aqui eu separei a ligação de cada uma, ó. Aí nesse caso ela está imitando, essa ligação está imitando essa daqui, ó, que tem a ligação do programador horário, ó, toda vez que lá no, né, nas chaves lá você termina com 3 e 4 aqui, por exemplo, aqui eu coloquei os números errados aqui, deixa eu ver. Aqui deveria ser. Deixa eu consertar aqui, pessoal. Esse aqui está correto. Ó, isso aqui está correto. É normalmente aberto, final 3 e 4. Normalmente fechado, o final é 1 e 2. Agora está correto aqui, ó. Só mover aqui, salvar. Final em 2, ó. A boia, né? A boia do elevado aqui, ó. Essa primeira aqui, a B1. A boia da parte de baixo aqui, né, do reservatório inferior aqui é a B2, né? Então a do B1 fica normalmente fechado e a do B2 no borne normalmente aberto. Então você vai fazer esse tipo de ligação aqui, ó. Aí vem a fase, ó, que fica lá no alto, né? Aí você vem aqui, ó, liga a fase no preto, né? Passa pelo azul, isola o marrom da primeira boia. Aí o azul aqui, ó, continua na fase, você vai conectar no outro azul da boia, né? E isolar o preto, o condutor preto. E ir direto no condutor marrom porque esse aqui da boia, pessoal, é um cabo PP, né? Então, do lado direito aqui é a fase e do lado esquerdo aqui seria o neutro, tá bom? Que vai lá no terminal do motor. Aí essa ligação, né, que eu simulei aqui, ó, aí vai direto para as bobinas do contator aqui, da bobina de que energiza a contatora.
Daí, pessoal, eu vou pegar esse desenho aqui que ele tá melhorzinho. É isso daqui, ó. Então, ó, por exemplo, essa ligação aqui, ó, você tem ou um poço artesiano, por exemplo, ou então a alimentação, né, da Saneago, que vem direto aí, né, da concessionária aí de água, a Saneago, no caso, né? E você precisa levar, mesmo que ela vamos supor que a edificação ela fica nesse ponto aqui da mão esquerda, né? E da mão direita fica o reservatório elevado. Aí ele desce por gravidade, vai para o subsolo do prédio, só que a água ela tem que subir, né? E por gravidade, infelizmente, né, não vai conseguir chegar. Daí a bomba de recalque ela vai jogar para um reservatório que fica lá no alto do prédio. Depois, por gravidade, ele vai é, alimentar, né, os apartamentos aí, né, no circuito de água aí. Então, essa é a lógica lá da casa lá do seu José, né? Que ela vem direto para o seu José, vai para a bomba, vai para o reservatório. No caso, seria o reservatório de baixo, ele vem direto da alimentação da concessionária de água, né? E depois ele vai lá para o reservatório de cima, né? Que é o Desculpa, gente. Que é o reservatório lá da caixa d'água dele. Liga aqui no outro borne aqui, onde fica o contador da chave magnética, né? E você finaliza aqui, ó, conectando no neutro. O aterramento, ó, vai lá na carcaça do motor, tá? Daqui a gente fechou o circuito. Aí vocês podem fazer ou ele à mão, né? Ou então, ó, aí como eu vou fornecer esse arquivo aqui para vocês, ó, eu criei essa camada que chama Layout 2. Então, ó, essa janela vermelhinha aqui é a viewport. Você dá dois cliques nela, ó, seleciona o desenho, seleciona aqui o desenho, tá? Dá Ctrl C, vai lá no arquivo, ó, marca um ponto aqui, ó. Você pode até tirar esse desenho aqui, essa foto que tá aqui, ó. Marca um ponto aqui no Excel, né? Você vem aqui, ó, página inicial, colar especial, imagem, meta-arquivo avançado. Você colou aqui, ó, o desenho, né, o vetor. Tem que fazer desse jeito, tá, pessoal? Isso quando você tem o AutoCAD disponível. Quando você não tem o AutoCAD aí disponível, aí depois você só clica do lado de fora da porta de visualização, né? Professor, não tenho AutoCAD, eu vou então, você vai pegar o desenho, você vai capturar lá do esquema que eu forneci para vocês. Aí você aperta ou print screen, né? Ou então você vem Shift Windows e S. Aí viu que a tela ficou escura aí, ó. Você vem, seleciona o desenho, né? Selecionou, ele já copiou. Aí você clica em um ponto aqui. Esse daqui, ó, que eu já coloquei foi do AutoCAD. Você clica em um ponto aqui, ó, no Excel, ó. Aí você vem colar especial, ó, imagem PNG. Nós temos aqui a imagem PNG, né, do PDF. Então você pode fazer ou tirando do AutoCAD, ou então tirando lá do PDF, do material extra que eu forneci para vocês. A diferença, vocês estão vendo aqui, ó, que o do AutoCAD, ó, como é um vetor, vocês estão vendo, ó, que ele não perde a a fidelidade aqui, ó, você consegue ler tudo aqui no desenho. Já o print screen direto, deixa eu até salvar aqui, né? Já o print screen direto do PDF, se eu der um zoom aqui, ó, vocês estão vendo que dá para enxergar pouco, mas dá. Aqui tá difícil de enxergar porque eu coloquei azul, eu vou gerar um outro PDF para vocês sem ele desse jeito aqui, né? Ele é azul com o nome aqui preto, né? Para ficar visível. Então, no diagrama, o primeiro que você vai colar é esse daqui, ou desenhar aqui por cima, complementando aqui o desenho, né? O multifilar. Então, na próxima aula, vamos falar do diagrama unifilar, né? A lógica.
os materiais, né, o levantamento dos materiais que vão ser utilizados na execução do serviço e a APR, né, análise preliminar de risco, ou EPT, né, dependendo aí da empresa aí que você trabalha, eles chamam de PT, né, acho que é prontuário de trabalho, uma coisa assim, é PT que chama. Mas geralmente, na atualidade, nós chamamos de APR, né? Análise preliminar de risco. Salvar aqui. Próxima aula a gente fala. Fechei sem querer aqui a página de vocês aqui, mas não tem problema não, tá? Então é isso, pessoal. Para aqui a nossa compartilhamento. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá bom?